Fala, querido, tudo bem com você? Jogos Olímpicos começam na próxima sexta, dia 5 de agosto, e com certeza esse é um tema que vai aparecer nas suas provas no final do ano. Pensando nisso, na segunda-feira, dia 8, nós vamos fazer um Enem interdisciplinar falando sobre os Jogos Olímpicos. Vai ocorrer aqui na CCLI, aqui em Rio Preto, a partir das 6h30. E a gente vai falar um pouquinho sobre como os Jogos Olímpicos podem aparecer no seu vestibular. Então a professora Aline vai falar um pouquinho sobre o histórico e as questões políticas que envolvem os Jogos. E eu vou falar um pouquinho da biologia que está envolvida nos Jogos Olímpicos. Esse tema ele pode tão aparecer no vestibular que ele inclusive já apareceu. Então no meio do ano, houve uma questão da Unesp em que a temática dos Jogos Olímpicos foi cobrada numa questão de biologia. Então, muito provavelmente, isso vai ser recorrente no final do ano, seja nas questões da primeira fase ou de segunda fase. Então, dê uma olhadinha na tela de vocês, eu trouxe a questão da Unesp de meio de ano, que ela fala sobre os Jogos Olímpicos. Então, a gente tem lá, as Olimpíadas de 2016 no Brasil contarão com 42 esportes diferentes. Dentre as modalidades de atletismo, teremos a corrida dos 100 metros rasos e a maratona, com percurso de pouco mais de 42 quilômetros. A musculatura esquelética dos atletas que competirão nessas duas modalidades apresenta uma composição distinta de fibras. As fibras musculares do tipo 1 são de contração lenta, possuem muita irrigação sanguínea e muitas mitocôndrias. Ao contrário, as fibras do tipo 2 são de contração rápida, pouco irrigadas e com poucas mitocôndrias. As fibras do tipo 1 têm muita mioglobina, uma proteína transportadora de moléculas de gás oxigênio que confere a estas fibras coloração vermelha escura, ao passo que as do tipo 2 têm pouca mioglobina, sendo assim mais claras. A imagem ilustra a disposição das fibras musculares de cortes histológicos transversais vista ao microscópio da musculatura dos atletas Carlos e João. Cada atleta compete em uma dessas duas modalidades. Então vocês podem dar uma olhada na figura, a gente tem aí a figura de Carlos, as suas fibras a gente pode ver que tem algumas células que são mais vermelho escura do que a de João, que tem poucas células vermelho escuras. E aí ele quer saber, por que é possível afirmar que Carlos é o atleta que compete na maratona, que metabolismo energético predomina em suas fibras musculares, e a questão B, determine o metabolismo energético que predomina nas fibras musculares de João e explique por que ele é mais suscetível à fadiga muscular quando submetido ao exercício físico intenso e prolongado. Bom, pessoal, pensando na biologia dessa questão, a gente precisa saber aí basicamente de dois temas principais da biologia. Um deles é saber basicamente de musculatura esquelética, bem básico, nada de muito complexo, e um pouquinho sobre metabolismo energético. Então no texto ele descreve um pouquinho dos dois tipos de fibras e fala que essas fibras elas são características, dependendo da modalidade, ela vai ser característica ou da maratona ou dos 100 metros rasos, tá? de corrida rápida. Então a gente tem aqui as fibras do tipo 1 e as fibras do tipo 2 e a caracterização dessas fibras. Então no texto diz que as fibras do tipo 1 é uma fibra de contração lenta. Ela é muito irrigada, tem muita mitocôndria, muita mioglobina, que é a característica aí que confere a esse tecido uma coloração mais vermelha. E, ao contrário da fibra 1, a fibra 2 ela é rápida, é pouco irrigada, tem pouca mitocôndria e tem pouca mioglobina. Logo, ela é menos vermelha. Então, se a gente olhar aí na imagem, a gente vai perceber que Carlos tem fibras mais vermelho escura. Logo, ele tem fibras do tipo 1. Tá? Então, essa é a fibra característica de Carlos. E as fibras do tipo 2 estão mais presentes em João. Tá? Pensando nas duas modalidades citadas no texto, a maratona e a corrida de 100 metros, qual que vocês acham que precisa de uma explosão, daquele sprint, precisa de velocidade, de força? Seria 100 metros rasos, que é uma prova rápida, tá? De 9 segundos e alguns centésimos, diferentemente da maratona, que é uma corrida mais longa, de 40 quilômetros. Tá? Então, na prova rápida de 100 metros, a gente precisa de explosão, a gente precisa de uma fibra que tenha contração rápida, tá ok? Diferentemente da maratona, que ela pode ter fibras lentas, beleza? Então, vamos ver a questão A. Ela diz o seguinte, por que a gente pode afirmar que Carlos é o atleta da maratona? Porque a fibra dele tem contração lenta, e a gente viu que ela é mais vermelho escura, logo ele possui as fibras do tipo 1, beleza? E aí ele diz o seguinte, que metabolismo energético predomina em suas fibras musculares?
Então agora vamos falar de metabolismo energético. Você deve se lembrar que dentre os processos do metabolismo energético, a gente tem a respiração celular e a fermentação. A respiração celular ela é um pouco mais complexa, ela rende mais ATP do que a fermentação e para ela ocorrer é necessário de oxigênio e de uma organela específica chamada mitocôndria, tá ok? Se a gente for olhar nas características das fibras, quais vocês acham que está relacionada com a respiração celular? A fibra do tipo 1. Por quê? Porque ela é muito irrigada, ou seja, a gente sabe que o oxigênio ele é transportado pela hemoglobina no sangue, então se essa fibra ela é muito irrigada, tem muita irrigação sanguínea, significa que ela recebe maior aporte de oxigênio. Além disso, ela tem muita mitocôndria, que é a organela responsável pela respiração celular, e também muita mioglobina, que é a proteína que vai carregar lá no tecido muscular o oxigênio que chega pela hemoglobina, tá ok? Então, pelas características da fibra, eu posso sim afirmar que a fibra do tipo 1, a fibra do Carlos, predomina a respiração celular. Tá? Um processo que rende mais ATP e que precisa de mitocôndria e oxigênio, beleza? Então vamos para essa seria a resposta da segunda parte do item A. Vamos para o item B. Determine o metabolismo energético que predomina nas fibras musculares de João e explique por que ele é mais suscetível à fadiga muscular quando submetido ao exercício físico intenso e prolongado. Então, pessoal, de novo, olhando pelas características da fibra, como ela é pouco irrigada, ou seja, chega pouco aporte de oxigênio para aquele tecido, como tem pouca mitocôndria, ou seja, vai fazer pouca respiração celular, o tipo de metabolismo que predomina é a fermentação, tá? E aí você vai se lembrar que existem vários tipos de fermentações dentro do metabolismo energético, mas que a fermentação que nós, seres humanos, fazemos é a fermentação lática, que tem como produto o ácido lático. E o ácido lático acumulado no tecido, ele vai gerar a fadiga muscular. Então essa é a resposta do nosso item B. O metabolismo que predomina em João é a fermentação lática. Por quê? Porque ele faz pouca respiração devido à característica desse tecido. Tem pouca mitocôndria, pouca mioglobina, pouco irrigada, tá ok? Então, se é menos irrigada, tem menos oxigênio, se tem menos mitocôndria, vai ter menos respiração celular e assim por diante. Então são várias questões aqui que você pode relacionar para explicar esse item B. Então ele faz fermentação lática e a fermentação lática causa a fadiga muscular porque o ácido lático liberado em acúmulo vai levar a fadiga nesse tecido. Beleza, pessoal? Então, bem simples essa questão, se você soubesse desses conceitos de fermentação, uma questão que apareceu aí no meio do ano da Unesp e que muito provavelmente vai aparecer outras questões com a temática dos Jogos Olímpicos ao longo desse ano. Então pode aparecer questões com metabolismo energético, com o doping, que é um assunto muito em alta agora por conta da Rússia ter sido aí banida das Olimpíadas de 2016, tá? E dentre outros assuntos, como musculatura esquelética, enfim, uma série de assuntos da biologia que podem aparecer no contexto dos Jogos Olímpicos. Se você quiser saber mais sobre esses assuntos, não se esqueça que no dia 8, às 6h30, aqui na CCLI, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Beleza? Um grande abraço e nos vemos na segunda-feira. Até mais!